Muito boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, familiares. Que bom que você está aqui. Nós teremos mais um momento com a palavra do Senhor, um momento de adoração a Deus. E é ótimo estarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar com uma oração e falarmos então acerca da palavra de Deus. Eu vou estar fazendo então uma oração, vou estar falando com Deus. Quero convidar você também a fazer também essa oração, ok? Soberano Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te honrar, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Tu és Deus soberano, tu és Deus altíssimo, tu és o Deus majestoso. Deus, o Senhor é todo poderoso. Em tuas mãos, ó Deus, está a força, em tuas mãos está o poder. Rendemos graças ao Senhor, te damos glórias e glórias ao Deus e aleluias, e bendito seja o teu nome. Senhor Deus, nesta noite nós queremos engrandecer o Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, nós queremos dizer a Ti, ó Pai, soberano, Senhor dos exércitos, ó Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa estrela da manhã, o Senhor é o nosso sol ao meio-dia, o Senhor Deus é quem, ó Pai, dá descanso ao Teu povo. Senhor Deus, nós nos sentimos acolhidos em Ti, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor que tem guardado, Senhor Deus, as nossas vidas. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer do fundo de nosso coração. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem realizado, ó Deus, maravilhas, ó Deus, no meio do Teu povo. O Senhor, Deus, tem feito, ó Pai, tantas bênçãos, ó Deus, em nossas vidas, tem realizado tantas bênçãos, derramado tanta graça. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada marido, Senhor Deus, por cada esposa, por cada filho, por cada avô, por cada avó, por cada tia, por cada tio. Obrigado, Senhor Deus, por cada criança, por cada adolescente, junior, por cada irmão e irmã de idade feliz, que são os nossos idosos, nossos anciãos. Agradecemos, ó Deus, pela nossa casa, Te agradecemos pelo nosso trabalho, Te louvamos, ó Deus, pela igreja, pela família Manancial. Te agradecemos, ó Deus, por outras igrejas, outras denominações que têm pregado o Teu Evangelho, têm, ó Deus, proclamado, Senhor Deus, a salvação em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor. O Senhor é nossa torre forte, nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai eterno. Louvado e bendito seja o Teu nome, meu Senhor. Graças nós Te rendemos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos, neste momento agora, passar pela palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Eu quero transmitir a vida dos irmãos. Mas antes eu quero dizer que nós estamos num domingo de festividade, num domingo de celebração, né? Nós, pela manhã, mencionamos a Gabriela Albuquerque, que é a nora da irmã Neia, está celebrando mais um ano de vida. Hoje nós oramos pelo irmão Edivaldo Pedro, que fez aniversário durante a semana. E também nós devemos orar e agradecermos a Deus pela vida do irmão Laírton. O irmão Laírton, esposo da irmã Ivonete, também está celebrando mais um ano de vida, né? E nós devemos agradecer a Deus e louvar o Senhor pela vida dele, né? No final da transmissão eu vou estar então orando e agradecendo a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É essa a palavra de gratidão que eu quero deixar para você no início dessa transmissão, ok? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nos Salmos de número 84. Salmo de número 84. Nós vamos ler todo o Salmo, são 12 versículos. E eu quero convidar você então a estar lendo esse Salmo comigo. Salmo número 84,
os 12 versículos do Salmo. O tema que eu escolhi para hoje à noite: orando com inteireza de coração. É o tema que nós vamos refletir hoje. Assim está escrito, então, a minha tradução é NVI, Nova Versão Internacional, e assim está escrito, Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Aos passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 outro em algum lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Salmos, orando com inteireza de coração. Meus irmãos, é de conhecimento nosso que através dos salmos nós aprendemos a orar, nós aprendemos a falar com Deus, nós aprendemos através dos salmos dialogar com Deus, a expressar, a verbalizar através da oração a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso desejo com o Senhor. Nós aprendemos também a louvar a Deus, a adorar a Deus através dos salmos. A adorar esse glorioso Deus, o Pai eterno. Por meio dos salmos, é possível expressar as nossas experiências mais profundas de maneira honesta, íntegra, enquanto estamos orando. Isto é, enquanto estamos falando com Deus, nos comunicando com Deus, nós podemos expressar toda a nossa experiência de maneira profunda, honesta e íntegra. Todos os nossos sentimentos nós podemos colocar para Deus, o louvando, o adorando e o exaltando esse grande e excelso e precioso nome, o Pai eterno. Salmos são letras musicais, são cânticos de louvor e adoração a Deus, que usadas nas nossas orações, produz uma linguagem elementar. São cânticos, letras de músicas de adoração e louvor ao nosso Deus. E quando nós usamos nas nossas orações, produz uma linguagem elementar. Uma linguagem com Deus simples, singela, primária,
pessoal, uma linguagem clara, daquilo que nós sentimos em nosso coração, na nossa mente, se passa em nossa mente, na nossa alma, nós expressamos de maneira muito profunda quando nós falamos com Deus através da oração. Nós podemos, através da oração, responder de maneira honesta, verdadeira, né, a Deus. Quando nós queremos falar com Deus, nós respondemos ao Senhor com os salmos de maneira muito verdadeira, muito honesta. Eu penso que por meio dos salmos é possível colocar para fora, diante de Deus, tudo aquilo que nós sentimos, ou tudo que há em nossa vida. Através dos salmos, nós podemos expressar, nós podemos colocar para fora tudo aquilo que há em nossa vida, tudo aquilo que há no nosso coração e na nossa alma. Bom, por exemplo, o Salmo 23, versículo 1 a 3, um salmo bem conhecido nosso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Nós conhecemos muito esse salmo. Quando nós verbalizamos esse salmo, quando nós balbuciamos nas nossas orações esse salmo, Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Nós expressamos através dos salmos, ou nós colocamos para fora tudo aquilo que está em nossa vida, tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa alma. Mas também nós podemos lembrar do Salmo 42, versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Em que momento de nossas vidas já proferimos essas frases nas nossas orações? Meu alimento tem sido de dia e de noite. As lágrimas têm escorrido na minha face, no meu rosto, diariamente. E todas as pessoas de minha volta me perguntam, onde está o teu Deus? Nós podemos claramente expressar tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa alma. E o que dizer do Salmo 46, versículo 1 e versículo 2? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu não temerei, eu não terei medo, porque o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, e o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos, através dos salmos, expressar com profundidade tudo aquilo que está em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, de maneira honesta, verdadeira e íntegra. Nós podemos também citar o Salmo 13, versículo 1, versículo 2, até a parte A, que ele diz o seguinte: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma? Tenho tristeza no meu coração a cada dia, ou todos os dias tenho tristeza. Você já não fez uma oração assim? Você já não rasgou o seu coração diante de Deus, perguntando para Ele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Até quando, Senhor, será necessário passar por essa situação?
mas também podemos citar o Salmo de número 62, versículo 5 ao versículo 7. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Em momentos de tribulação, de turbulência, de agitação, de tempestade em nossas vidas, nós já declaramos através de nossas orações: Senhor, somente o Senhor é meu Deus. A minha alma descansa apenas em Ti. Só o Senhor é a minha esperança, a minha rocha inabalável, a rocha que pode me salvar, é a minha torre forte, eu não serei abalado, a minha salvação, minha honra depende do Senhor. O Senhor é minha rocha firme, é o meu refúgio. Nós já oramos de forma sem cessar, usando os salmos, onde nós expressamos com muita profundidade aquilo que nós realmente sentimos, de forma honesta, de forma íntegra, verdadeira, ao orarmos ao Deus eterno, ao Deus Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe. Os salmos nos ensinam a orar, a louvar e adorar a Deus. E também, por meio dos salmos, podemos expressar com inteireza de coração, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos. Toda a nossa alma, ela é descoberta, toda a nossa alma, ela é desnuda. O nosso coração é rasgado diante de Deus, o nosso peito se abre para falarmos com o Senhor, para chorarmos aos seus pés, diante do seu altar, contemplando a sua beleza e a sua santidade. Os Salmos é importante para nós. Os hebreus, nossos irmãos, nossos antepassados, pela fé, nos deixaram esse legado tão rico que são os Salmos. Que possamos mergulhar no estudo dos Salmos, na análise dos Salmos, porque é rico da palavra de Deus. Amém, irmãos? Como podemos perceber, por meio dos Salmos, é possível colocar diante de Deus tudo que há em nossa vida, isto é, falar com Deus, orar a Deus com inteireza de coração. Eu quero aqui convidar você, junto comigo, observar este Salmo 84 a partir da perspectiva do salmista. Isto é, a partir da oração que o salmista pôde expressar com toda inteireza de coração os seus sentimentos a Deus. Essa é a perspectiva do salmista. Eu quero convidar você a observar comigo, a partir da perspectiva deste salmista, como ele pôde expressar toda a sua alma, toda a sua angústia, toda a sua alegria, né, de inteireza de coração, ou com inteireza de coração, ele pôde expressar os seus sentimentos, tudo que estava em sua vida a Deus. Eu quero então convidar você a observar esse salmo comigo. O primeiro ponto que eu quero que você observe, né, a partir da perspectiva do salmista, é que o desejo do salmista pela habitação de Deus. O primeiro ponto a ser observado a partir da perspectiva do salmista é o desejo do salmista pela habitação de Deus. Está aí no versículo 1 e versículo 2 do Salmo 84. Acompanhe comigo. Como é agradável o lugar da tua habitação,
Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Observem, da perspectiva do salmista, esse desejo pela habitação de Deus. O salmista aqui, ele suspira, ele desfalece, deseja ardentemente pela habitação de Deus. Sua alma anela, anseia pela sua habitação, pelo seu tabernáculo, pela casa de Deus, pelo teu santo templo. Como ele gostaria de estar ali. O desejo de morar em um lugar como aquele. A minha alma anela, desfalece, anseia, deseja ardentemente pela habitação de Deus, do Senhor dos exércitos. A habitação de Deus era um lugar amável. Como é agradável o lugar de sua habitação. Que bela é a casa de Deus, do Deus vivo. Sua habitação, a habitação de Deus, contempla a sua majestade, a sua santidade. Ali se encontra a Shekinah de Deus, a presença de Deus, onde a sua glória se manifesta. Por essa razão que o salmista desejava ardentemente contemplar a habitação de Deus, morar naquele lugar. Como é agradável, como é amável a habitação do Senhor. Porque na habitação de Deus, lá há santidade, há majestade, há Shekinah de Deus, a presença de Deus, onde a sua glória se manifesta, se revela. O salmista, ele desejava ardentemente a habitação de Deus. Nós podemos usar como ilustração o Salmo de número 42, versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Assim como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então ele se pergunta, quando poderei entrar, me apresentar diante de Deus? Primeiro ponto a ser observado, na perspectiva do salmista, é o desejo dele pela habitação de Deus. A habitação de Deus, o templo, o tabernáculo, a casa de Deus, era um lugar amável, era um lugar de santidade, era um lugar de majestade, da Shekinah de Deus, da presença de Deus, onde a glória de Deus se manifestava. E qual que é a primeira aplicação que nós podemos encontrar nesse ponto? É que hoje a habitação de Deus não é mais no templo. A habitação de Deus não é mais no tabernáculo. A habitação de Deus não é mais na sinagoga. Agora a habitação de Deus é em todos aqueles que confessaram, que creram e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Ali Deus habita com o seu Espírito Santo. E nessa habitação deve ser um lugar amável, deve ter a habitação da santidade, da majestade. Essa a morada que agora é a pessoa que crê em Jesus, que é salvo em Cristo Jesus, agora
habita o Espírito Santo e, portanto, a glória de Deus é manifestada, a Shekinah de Deus é manifestada na pessoa que crê o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como as pessoas podem ver a Deus? Não é só indo à igreja. Na igreja também podem encontrar o Senhor. Mas antes da igreja, a pessoa pode encontrar Jesus, o Deus maravilhoso, em mim e em você, em todos nós. Porque hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Como é amável a habitação de Deus. Como eu desejo ardentemente, como eu anseio, como a minha alma desfalece pela habitação de Deus. O salmista se referindo ao templo. Só que hoje, esse templo é você. Esse templo sou eu. Esse templo é todos nós. Então, querido irmão e querida irmã, eu posso ver Deus. Eu posso ver que Deus habita em você, porque o Espírito Santo habita em você. Eu e você somos a habitação do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em nós. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Dá um joinha aí para dizer que você está dando aleluia. Manda um coraçãozinho aí dizendo glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga aleluia. Bendito é o Cordeiro, Santo de Israel. Amém? A Shekinah de Deus, presença de Deus, majestade de Deus, glória de Deus em minha vida, na vida do irmão. E isso, meus irmãos, quando nos reunimos no mesmo lugar. E aí que o poder e a glória do Senhor se manifesta de uma maneira totalmente especial, porque onde estiver 2 ou 3, ali estarei com eles. Oh, glória a Deus, meus queridos! Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei presente. Quando eu e vocês, nós nos reunimos na igreja, Deus está ali conosco, ouvindo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, as nossas ofertas, os nossos dízimos, o nosso coração diante do seu altar, a nossa vida diante do seu altar. A presença de Jesus é real. Porque onde estiver 2 ou 3, ali ele se faz presente. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar. A habitação do Altíssimo é um lugar de pura felicidade, satisfação. A residência do Altíssimo, ela é incomparável. Por essa razão que eu e você somos felizes no Senhor. Somos alegres no Senhor. Porque Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em todos nós. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Todos juntos. Amém? Eu quero ilustrar com uma canção que você conhece muito bem. O nome da canção é Quando Entro em Tua Presença. Lembra dessa música? Quando entro em Tua Presença. Quando entro em Tua Presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o Seu semblante e vejo toda a Sua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso,
Abba, Pai, Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Lembra dessa música? Quando eu entro em Tua presença. Há uma outra música, essa eu não vou cantar, mas vou ler, é da Fernanda Brum. Ela se chama Em Tua Presença. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti. Em Tua presença, existe um lugar aconchegado ao Teu coração. Em Tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro e a fama, os aplausos não pode me comprar. Em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor. Em Tua presença, Senhor, vou me esconder. Tu és o meu prazer, em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Fernanda Brum, Em Tua presença. Por isso que o salmista desejava ardentemente a habitação de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Como eu anseio ardentemente nos reunirmos mais uma vez, para que possamos juntos sentirmos a presença de Deus, louvarmos a Deus juntos. Eu espero ansiosamente por isso. Um segundo ponto, então, que eu quero que você observe, a partir da perspectiva do salmista, a habitação de Deus é um lugar de acolhimento. O segundo ponto a ser observado a partir da perspectiva de Deus, ou do salmista, é que a habitação de Deus é um lugar de acolhimento. Acompanhe comigo aí no versículo 3, no versículo 4. Versículo 3, versículo 4. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Segundo ponto a ser observado a partir da perspectiva do salmista é que a casa de Deus, a habitação de Deus, é um lugar de acolhimento. O pardal encontrou uma casa, a andorinha um ninho para acolher os seus filhotes, acolhimento. Na casa de Deus, o salmista desejava, a sua alma desfalecia, o quanto ele queria, o quanto ele tinha sede de entrar na casa de Deus, se apresentar diante de Deus, porque essa casa, essa morada, essa habitação é um lugar de acolhimento. É um lugar onde as pessoas se sentem amparadas, se sentem cuidadas, protegidas, guardadas, amadas. A habitação de Deus é um lugar onde nós podemos cuidar dos filhotes, como os passarinhos fazem, cuidar dos nossos filhos. Sentimos protegidos na casa de Deus, amparados. A casa de Deus é um lugar de acolhimento. Até mesmo perto dos seus altares. Como o salmista imaginava. Olha lá os pardais. Eles encontraram morada. Olha só as andorinhas. Elas estão fazendo ninhos para si, para
cuidar dos seus filhotes. Irmãos, a casa de Deus, a habitação de Deus é um lugar de acolhimento, é um lugar de amparo, é um lugar de abrigar-se, de se sentir protegido, de sentir-se amado. Como a habitação de Deus hoje é eu e você, porque o Espírito Santo habita em nós, da mesma forma, o homem só pode encontrar um lar quando este confia em Cristo e na mensagem da cruz. Enquanto o homem, ele não confia, ele não se entrega, ele não se lança de forma total, completa, sem nenhum tipo de reserva a Cristo e a mensagem da cruz, ele nunca vai encontrar um lar. Ele nunca vai encontrar um lar onde ele pode descansar, sentir-se abrigado, amparado, acolhido. Ele vai continuar como um peregrino. Mas antes dele ir à casa, o edifício, o templo, a instituição igreja, você que é a casa e a habitação de Deus, no seu trabalho, na escola, na rua, na sua vizinhança, antes de eles irem para este templo, para esse edifício, eles vão se sentir amados por você e por mim. Eles sentirão amparados por mim e por você. Nós que somos o templo vivo de Deus, a morada de Deus, as pessoas devem sentir-se amparadas com a nossa presença, com a nossa companhia. Quando nós entramos numa casa, a presença de Deus está ali conosco. Eu e você, todos nós, devemos ser acolhedores. Pessoas que têm a capacidade de abrigar o órfão, o caído, de acolher o abatido, o cansado, aquele que tem abandonado a fé, aquele que está caminhando de forma errante, aquele que acha que não tem mais valor, quer tirar a sua vida. Eu e você, como templos, como habitação de Deus, devemos acolher, amparar, abrigar, proteger as pessoas, porque é através de nós, através desta habitação, da mensagem da cruz que nós pregamos, que essas pessoas, assim como nós, encontrarão um lugar na morada de Deus. Amém? Essas pessoas encontrarão. E para elas e para nós, como diz o versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Louvam, adoram, cantam continuamente. Louvam o Senhor continuamente. Um terceiro ponto que eu quero aqui convidar você a observar a partir da perspectiva do salmista, que a felicidade daqueles que encontram força no Senhor. Como são felizes aqueles que encontram forças no Senhor. Está no versículo 5 e no versículo 5 a 7. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração.
Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus vivo, ou ao Deus vivo. Como é feliz aqueles que encontram força no Senhor. A felicidade daqueles que encontram força no Senhor. Como Deus Todo-Poderoso, Ele fortalece os seus filhos, fortalece os seus filhos e concede a eles segurança, oferece a eles uma caminhada de força em força. Quem busca suas forças em Deus tem recursos confiáveis para a difícil peregrinação nesta vida. O salmista, aqui, ele está fazendo uma referência ao caminho para chegar até o templo. A peregrinação até chegar à habitação de Deus. E o quanto ele, nessa perspectiva de habitar na casa de Deus, o coração dele desejava habitar na presença de Deus, porque ele sabia que ali era um lugar de acolhimento, era um lugar de amparo. No caminho até o templo, a peregrinação até chegar no templo poderia ser árdua, difícil, mas não o impedia de seguir, porque só o desejo que ele tinha de estar na casa de Deus, de saber que na casa de Deus era um lugar de amparo, de acolhimento, ele encontrava forças no Senhor. Por isso que ele deixa registrado no versículo 5, como são felizes os que encontram força no Senhor. A nossa peregrinação é até Sião, a Jerusalém, novos céus e nova terra. E como eu e você, nós sabemos quão difícil é a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa caminhada cristã. O quanto é difícil, o quanto é complicada, árdua, espinhosa. Mas eu quero dizer para o irmão, essa seria a terceira aplicação do texto. Se você buscar forças em Deus, no Senhor, ainda que a nossa trajetória, ainda que a nossa caminhada seja árdua, espinhosa, dura, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos dará força em força. Seguiremos continuamente até a nova Jerusalém, a nova Sião, novos céus e nova terra. Seguiremos os nossos passos com firmeza, porque Deus é quem concede força. O vale de Baca, que é o vale que está aqui registrado, no versículo 6, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. O vale de Baca significa vale das lágrimas. Caminho difícil de se caminhar. É um vale solitário. Vale do choro. Esse vale, esse caminho de Baca, ele estava na direção para quem ia até Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, os viajantes, os peregrinos, precisavam passar pelo vale de Baca. Vale das lágrimas. Caminho difícil de se caminhar. Vale solitário. Vale do choro. Como era difícil passar por ali, transitar por aquela via. Mas ele declara no Salmo: felizes são aqueles que encontram
sua força, e os que são peregrinos de coração. Os que encontram sua força, Senhor, poderão passar pelo vale do choro, pelo vale das lágrimas, de força em força, porque o Senhor é quem dá força para prosseguir. Talvez a sua vida tenha sido, ou tem sido, um vale de lágrimas, um vale de choro, um vale solitário. Talvez você está como o salmista do Salmo 42, verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Talvez você tenha vivido uma vida de choro, de lágrimas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele concede força. Ele concede ânimo. Ele oferece coragem para a nossa caminhada. O Salmo de número 126, versos 5 e 6, ilustra muito bem o que eu estou dizendo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, os seus molhos. Salmo de número 126, versículos 5 a 6. Os peregrinos podem caminhar em direção à casa de Deus. Podem passar pelo vale do choro, pelo vale das lágrimas, chorando no caminho. Porém, a alegre expectativa de chegar à casa de Deus transforma as dificuldades da vida em lugares de fontes frescas, riachos e lagos transbordantes pela chuva. Olha o verso 6 e o verso 7. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Oh, glória a Deus! Aleluia, irmãos! Podemos estar passando uma vida de choro, de lágrimas, mas nós encontramos força no nosso Deus. Ele nos faz guiar, Ele nos guia por caminhos difíceis, mas nós chegaremos a Sião, nós nos apresentaremos a Deus com louvor, adorando o Rei dos Reis. O Senhor nos garantirá força. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, filho. Jesus dizendo: eu venci o mundo, vocês vencerão também. Força, coragem, ousadia no Senhor nosso Deus. Nós chegaremos a Sião. Nós chegaremos à Nova Jerusalém. Nós habitaremos nos novos céus, nova terra. Ele desejava. O seu coração desfalecia, porque ele queria estar na casa de Deus. Ele sabia que a casa de Deus era a habitação. Era uma casa de acolhimento. Ele poderia, naquela estrada até Jerusalém, poderia passar pelo Vale das Lágrimas. Mas ele tinha uma perspectiva. E eu chegarei a Sião. Então, aquele vale de lágrimas transformou-se em lugares de fontes frescas, riachos, lagos transbordantes pela chuva. Os peregrinos chegarão a Sião, a Nova Jerusalém.
Amém, querido? E um quarto ponto e último que eu quero que você observe a partir da perspectiva do salmista é que o Deus que ouve a oração do salmista. O quarto ponto a ser observado a partir da perspectiva do salmista é o Deus que ouve a oração do salmista. Versos 8 ao verso 11. Leamos. Verso 8 ao verso 11. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escute-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Quarto ponto a ser observado a partir da perspectiva do salmista é o Deus que ouve a oração do salmista. O Deus que ouve a oração do salmista é descrito por ele como o Senhor dos exércitos. O Senhor, o Deus vivo. Ele é rei. Ele é Deus de Jacó. Ele é escudo. Ele é sol. O salmista aqui, meus irmãos, usa uma variação de títulos a Deus na oração. O Senhor é minha torre forte. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor que me sustenta. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltados entre as nações, serei exaltado na terra. Nós podemos usar os salmos para expressar com inteireza de coração aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que está em nossa alma. O salmista, com inteireza de coração, expressou com profundidade tudo que estava em sua vida. Eu anseio por habitar na casa de Deus. Essa casa é uma casa de acolhimento. Eu posso passar pelo vale de Baca, ou seja, pelo vale de lágrimas, mas eu quero habitar, eu quero me apresentar diante de Deus em Sião, na Nova Jerusalém. Porque Deus é o Senhor dos exércitos, o Senhor é meu Senhor, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei, Ele é o Deus de Jacó, Ele é escudo e Ele é sol. O salmista não tinha dúvida, por Deus ser tão poderoso, por ser um Deus de amor, de graça, por ser um escudo, por ser o sol, por ser o Deus de Jacó, por ser o Senhor dos exércitos, por ser o Deus vivo. Perdão. Ele não tinha dúvidas. É melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 outros dias em qualquer lugar. O salmista não trocava a morada de Deus por qualquer outro lugar. Habitar nos seus átrios, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Vamos observar o que o salmista está nos ensinando.
Você é o templo da casa de Deus. Deus habita em você. Então, nos momentos de turbulência, nos momentos onde as lágrimas dão lugar à alegria, onde o choro tem mais proeminência diante das situações, quem é que tem que dar força? Quem é que tem que emanar força para essas pessoas? É eu e você que somos a habitação dele. Lá num velório, quando todos estão chorando, você é solidário à pessoa, você está condoído por ela, mas naquele momento, você como habitação de Deus, como templo de Deus, morada de Deus, você é que dá força ao caído, ao abatido, ao cansado. É você quem dá. Porque você crê que Deus é quem te dá força. Você crê no Deus de Jacó. Você crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você crê no Deus que abriu o mar vermelho. Você crê no Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Você crê num Deus que ressuscita os mortos. Você crê e serve um Deus que faz o cego voltar a enxergar, o coxo a andar, os leprosos a serem purificados. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Quando você e eu, de maneira muito clara para as pessoas, quando as pessoas enxergam em nós que somos verdadeiros cristãos, onde o Espírito de Deus habita em mim e em você, as pessoas vão preferir ficar um dia ao nosso lado do que qualquer outro lugar. As pessoas vão desejar ardentemente estar conosco, a habitação do Espírito Santo, do que qualquer outro lugar no mundo. Porque eu e você habita Deus através do seu Espírito. O salmista diz que é melhor para ele um dia na porta da casa de Deus, nos átrios, do que estar nas tendas dos ímpios. As pessoas vão optar por ficar conosco do que estar no bar, na boca de fumo, nos lugares onde não se edificam, onde famílias são destruídas, onde há pornografia, há exploração sexual, onde há abusos. As pessoas não vão querer ficar lá. Elas vão querer ficar perto de você. Porque você é a habitação de Deus. É a habitação do Espírito Santo de Deus. Por essa razão que as pessoas vão querer ficar do seu lado. Vão querer andar com você. Vão querer ser... essas pessoas vão querer ser amigas de vocês. Porque eu e você, nós somos a habitação de Deus. E elas saberão, reconhecerão que quando a pessoa diz o final do versículo 11, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Saberão que quando eu e você, através da nossa oração, pedimos alguma coisa em nome de Jesus ao Pai, Jesus nos concederá. A oração do justo pode muito em seus efeitos. As pessoas vão querer ficar conosco.
ser nossa amiga, nosso irmão em Cristo, conviver conosco, do que qualquer outro lugar do mundo. Salmo de número 27, versículo 4 e 5, ilustra o que eu estou falando. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Um lugar firme. Através dos salmos, podemos expressar com profundidade tudo aquilo que é a nossa vida. Tudo que se passa em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Com inteireza de coração. Quando nós usamos os salmos para expressar com inteireza de coração tudo que está aqui, tudo que está aqui, tudo que está dentro da alma, quando nós colocarmos diante de Deus para fora, através da oração, Deus será louvado, Deus será engrandecido e Deus será bendito. Amém? Para concluir, eu quero citar mais um salmo. É no último versículo do Salmo 84. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como são felizes aqueles que em ti confiam, ó Senhor dos exércitos. Você confia em Deus? Você confia na sua palavra? Como são felizes aqueles que confiam no Senhor, na sua palavra. Use os salmos para expressar com profundidade, com inteireza de coração, aquilo que você sente no coração, que passa pela sua mente, que arde na sua alma. Coloque isso para fora por meio da oração. Salmos, orando com inteireza de coração. Que Deus possa nos abençoar grandemente com a sua palavra. Que a cada dia, meu irmão e minha irmã, eu e você, sejamos abençoados por Deus e por essa palavra abençoadora, e que não deixamos de orar. Eu vou colocar aqui uma música e estaremos orando, estaremos falando com Deus, tá? Nós iremos agradecer pela vida da irmã, nós estaremos agradecendo pela vida do irmão Laírton, que está fazendo aniversário. E com esta oração, nós estaremos orando pela irmã Marli, pelo Jean, que é o seu filho, e o seu esposo. Vamos estar orando por essa família? Irmã Marli, Jean e o esposo, e pelo irmão Laírton, que está fazendo aniversário. Vamos orar também pela Simone, o Cian, o Dudu e a Mariana. É uma família, são nossos amigos, né? Nossos irmãos em Cristo também. Estão conosco aí na transmissão. Simone, o Cian, Dudu e Mariana. Graça e paz a vocês também, queridos. Vamos orar pela Priscila, a irmã do Fininho, né? Porque trabalha ali diretamente com as pessoas, né, que estão enfrentando o Covid-19. Vamos orar pelo Anderson, né, que é enfermeiro e está com coronavírus também, está no estado de saúde grave. Anderson,
Vamos orar pelo Anderson e orar pela recuperação do pastor Sócrates. Ele é executivo, né, diretor executivo da convenção. Vamos orar por isso? Eu vou colocar uma música, nós vamos estar orando e no final eu vou deixar os avisos e me despedir dos irmãos. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do irmão Laírton. Agradecer a Deus pelo seu aniversário. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha conceder ao seu filho 1000 outras primaveras. Que a cada dia, Senhor Deus, ele receba do Senhor a sua graça e a sua bondade e o teu cuidado, Senhor. Pai Santo, que ele venha, Senhor Deus, se alegrar continuamente, Senhor Deus, na sua presença. Senhor, eu quero te agradecer e agora apresentar a vida, Senhor Deus, da irmã Marli, a vida do Jean, ó Deus, e do seu esposo, a vida dessa família, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, da Marli, do Jean, do Toninho, Senhor. Pai querido, ó Espírito Santo, que o Senhor possa estar com eles agora, Senhor. Que eles possam sentir a sua presença, ó Pai, onde eles estiverem neste momento. Nós rogamos, ó Deus, em favor desta família, Pai. Senhor Deus, também queremos apresentar a vida da Simone, a vida do seu esposo Oceano, do Eduardo, seu filho, da Mariana, sua filha. Obrigado, Senhor Deus, nós consagramos essa família, Senhor Deus, diante do seu altar. Apresentamos, ó Deus, em fervente oração, esta família, Pai. Pai, estenda a sua mão de bondade e de favor, ó Deus, sobre a vida desta família. Pai querido, agora, Senhor Deus, nós apresentamos a irmã Priscila, a irmã do Felipe, Senhor. Ela está ali, ó Pai, trabalhando como todos os outros, ó Pai, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Estão trabalhando na linha de frente, ó Pai, combatendo esse vírus, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, guardando a tua filha. Esteja abençoando, Senhor Deus, a sua filha, para que nenhum mal, nem a ela e nenhum outro, ó Pai, profissional na área de saúde, possa ser contaminado, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Deus, pela vida do Anderson, que é um enfermeiro. Senhor Deus, ele está ali na linha de frente, foi contaminado e agora, Senhor Deus, está em estado grave. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa entrar naquele leito, possa estar, ó Deus, colocando a tua mão, ó Deus, de poder sobre a vida dele, sobre a vida de tantos outros que estão na mesma situação. Talvez os que estão entubados, talvez aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, no respirador, outros tomando antibiótico, outros estão sem esperança. Mas nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, apresentamos, ó Deus, a vida do nosso diretor executivo, o Sócrates. Obrigado, Senhor Deus, por ter cuidado dele. Mas, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, pela recuperação completa, Senhor. Para que, ó Deus, ele retorne, ó Deus, para a sua família, para as suas atividades. Pai, eu quero agora consagrar, Senhor Deus, a família Manancial. Quero consagrar esta igreja, Senhor Deus, que o Senhor um dia salvou, Pai, lá na cruz do Calvário, pelas famílias da tua igreja, pelo teu povo, ó Deus, espalhado na face da terra, os que estão perto, os que estão longe. Senhor, cubra-os, ó Pai, com a sua graça, os alcance, ó Deus, com a sua misericórdia. Os abençoe, ó Pai, com tua bondade. Nós intercedemos agora, Senhor. Nós clamamos no precioso nome de Jesus. E também, ó Pai, nós apresentamos o nosso Brasil, a nossa nação ao Senhor. Pai, esteja abençoando as autoridades. Abençoe o nosso presidente. Abençoe, Senhor Deus, a Câmara dos Deputados, senadores, governadores, prefeitos, secretários, todos, ó Pai, que foram instituídos, ó Pai, como autoridade nesta nação.
Que eles se voltem, ó Deus, para o Senhor. Que eles busquem, ó Deus, a sabedoria divina, a sabedoria que venha do alto, que emana do seu trono. Que eles busquem o Senhor, prestar serviço público para abençoar o povo que os elegeram. Senhor, seja o Deus dessa nação, seja o Senhor deste povo, seja o Deus dos povos, toda língua, toda raça, se dobre, ó Deus, diante de Ti, se prostrem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós clamamos nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dar aqui então alguns avisos. Quarta-feira, às 19h30, eu estou aqui com os irmãos. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho de João. Vou estar aqui aguardando os irmãos. E domingo, então, mesmo horário, às 9h30 da manhã e às 18h da noite. Vamos dar a bênção apostólica? Vamos estar todos juntos? Se você estiver aí com um irmão, se você estiver aí com seus familiares, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, né? Se sua família estiver aí, pegue na mão dele, dela, dos seus. Pegue na mão de cada um. Vamos fazer agora uma corrente agora de oração, com mãos dadas. E eu vou dar a bênção apostólica daqui. Amém? Você pode fazer isso? Pegue aí na mão da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Quem estiver aí na sua casa. Pastor, eu estou sozinho. Se você estiver sozinho na casa, você faça assim com as mãos. Leve ela para o céu, para receber também a bênção. Tá? Não é porque você está sozinho aí fisicamente que você não vai participar. Não, vai, você está participando. Ok? Vamos todos juntos? Que o grande amor de Deus Pai, amor imensurável, que a graça salvadora de Cristo Jesus, graça que nos alcançou quando ainda éramos pecadores, e que as doces e inigualáveis consolações do Teu Santo Espírito Santo seja conosco hoje, seja conosco durante a semana e até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Graças te damos, Senhor. Uma excelente semana a todos e que o Senhor seja engrandecido em nós e através de nós. Um beijo e um cheiro e um abraço forte em cada um de vocês. Um abraço. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Rei.